Bom, então a gente hoje vai estudar área entre curvas. A gente, as últimas aulas, a gente estava estudando a definição de integral, que de fato era a área de uma curva limitada acima por uma curva e embaixo pelo eixo X. Que se você pode pensar, o eixo X como gráfico de uma função era a função constante zero, se você quiser olhar desse jeito. Bom, mas era uma reta embaixo, né? Agora, que tal que a gente não tiver isso, se não tiver uma curva como esta azul que a gente tem aqui, mais ou menos acima do que eu fiz. Então, você se pergunta, bom, como a gente pode calcular a área que está limitada por essas duas curvas e limitada pela reta y igual, x igual a e x igual b, que são estas duas retas. Então, ali você tem uma região limitada e você se pergunta, bom, qual é essa área? O conjunto que define, o conjunto de puntos que están encerrados nessa superfície é dado por este conjunto S, os pares x y, tendo essa limitação de que x é menor ou igual do que a e y é menor ou igual do que f de x e maior ou igual do que y de x. Bom, então o que é o que a gente faz para limitar? Vamos aguardar aí um momento. Já vai. Se mutar o microfone e parei de gravar. Ah, enfim. Então, bom, então a gente tem essa área, essa superfície, a gente se pergunta o que é, qual é a sua área, né? Bom, realmente a gente começou estudando isto, de fato, com um problema de uma mancha, que talvez era um pouco mais, era para ter uma ideia, e realmente o que a gente fazia não é muito diferente do que a gente vai fazer aqui com isto. A gente, para aproximar essa área, a gente faz igualmente triângulos, retângulos para obter, que é o que a gente faz aqui. Então, assim como fizemos para as áreas sobre as curvas na seção 5.1, bom, quando a gente definiu integral, que era aquele limite daquelas sumas de Riemann, a mesma coisa a gente faz aqui, dividimos essa superfície S em N faixas de larguras iguais e então aproximamos a 10ª faixa por um retângulo de base, um incremento de x e altura, um incremento em y, né? Que, bom, neste caso seria f de xi, que seria essa altura. Esta altura que a gente tem aqui. F de xi menos y de xi. Onde essa estrela implica, bom, que ele poderia ser um ponto meio, um ponto à esquerda, um ponto à direita, igualmente como a gente fazia lá somente quando a gente tinha uma curva, né? A mesma ideia. Bom, você poderia considerar que estamos tomando os pontos extremidades à direita. Por exemplo, xi estrela igual a xi. Ao final, a gente tem igualmente uma soma de Riemann, certo? Onde aqui a altura, bom, aqui a altura do retângulo é dada por esta diferença. E é, portanto, uma aproximação. Aqui, claramente, você está tendo sempre, neste caso, que f é maior ou igual, pelo menos no caso onde você está fazendo o cálculo dessa área, f é maior ou igual do que y. Tá bom? Então, nesse pedaço você tem isso. E assim você pode ver que este f menos y realmente é um número positivo e pode representar a altura de um retângulo. Então, bom,
O que a gente faz é isto, né? Aproximar através de retângulo. Nada muito diferente. Realmente é a mesma ideia. Como eu falei, você poderia pensar que no princípio a gente tinha que a curva Y era o eixo X. E se você olha desse jeito, bom, o retângulo, por exemplo, iria até aqui. E você veria a mesma coisa. Agora, a curva já não é uma curva constante, sino uma curva Y, que poderia ser alguma outra coisa. Tá bom? Bom, então a gente, igualmente como antes, define a área dessa superfície como o limite dessa suma de rima. E pela continuidade da função f e da função y, a gente tem que esse limite é independente do x e estrelinha. Ou seja, você poderia pegar x e estrelinha, um ponto no meio, um ponto na extremidade inferior, um ponto na extremidade superior, do intervalo x e menos 1. E o incremento de x, sempre lembre que o incremento de x simplesmente é a longitude dos intervalos que a gente define, como a gente realmente pega todos os retângulos do mesmo comprimento, mas você poderia ser que não tivesse isso, então em geral ele é x e menos 1. Igualzinho que antes, tá bom? Bom, agora a gente define a área da região limitada pelas curvas. Y igual a si variar a relación. Disculpe, Pedro pregunta. Si variar a relación entre f y y en un intervalo, ¿cómo es que? De hecho, que en un intervalo f mayor do que y en otro y mayor do que f, separamos en duas integrais ou fazemos usando os módulos. Então, vou fazer isso agora, tá bom? Eu vou definir isso agora, mas inicialmente vamos pensar que um é maior ou igual do que outro para entender isso, tá bom? Então, a gente tem que a área limitada por essa curva, onde e pela reta x igual a b, onde f e y são contínuas. Esta continuidade é para garantir de que esse limite da suma de rimas seja bem definido, tá bom? Então, tem mais casos onde essa suma de rima é bem definida, mas por agora vamos ficar com funções contínuas. Bom, f maior ou igual do que y, neste caso particular, a gente tem que essa área é a integral da diferença f menos y. Mas por quê? Bom, pela linearidade das integrais, você tem que a integral da subtração é a subtração das integrais, que é como está aqui abaixo da palavra figura. Isso é por linearidade somente. Então, se você olha isto e você pensar elas duas como duas funções positivas, talvez você trasladar os eixos para ter que elas sejam positivas. Então, você tem que esta primeira integral é toda esta área, certo? Até aqui, até o eixo x, tudo completo. E a segunda integral é esta área. Então, naturalmente, você quer ver uma área. Então, você o que faz é calcular toda a área completa e subtrair a área pequena, certo? Para você ter a área que você deseja, que é esta aqui. Daqui para cá. Tá bom? Então, esta área que você deseja, que é a área limitada que está entre essas duas curvas e aquelas duas retas. Bom, vamos começar com este exemplinho, onde ainda temos que uma maior ou igual da outra. Daqui a pouco vamos ver o que o Pedro está perguntando, que certamente faz muito sentido. Mas, assim como a gente tinha inicialmente, que acontece com uma função positiva, e depois a gente estudar que acontece
com ela, que acontece com ela quando ela em algumas partes é positiva e em algumas é negativa. Então, ali a gente vai ver o que o Pedro está perguntando. Bom, então encontre a área da região limitada acima por y igual a exponencial e limitada abaixo por y igual a identidade, que é igual a x. E limitada nos lados por x igual a 0 e x igual a 1. Então, bom, aplicando essa definição, a gente tem que essa área não é mais do que a integral, então, de 0 a 1 da função que está acima, que é na x. Eles aqui claramente falam que é a função que está acima, mas às vezes você vai encontrar muito exercício em que eles dizem limitada por estas duas curvas e você não sabe qual é que está acima e qual é que está embaixo. Por isso, às vezes, por isso que a gente já sabe, para esta época já sabe fazer gráficos de funções e saber qual função fica acima e qual função fica embaixo. Ou pelo menos, como perguntou Pedro, em que partes uma está acima e outra está embaixo. Assim, certo? Então, neste caso, no enunciado, ele foi dado qual a função que fica acima, mas você tem que ter cuidado, pois você tem que ter... a primeira coisa é que essa área tem que te dar um número positivo. Se você deu um número negativo, com certeza fez alguma coisa errada. Mas é importante que você tenha que ter claro sempre onde e qual das funções é a que está acima. Aqui isso foi dado, então a gente tem que isso aqui é a função do que está, a função que limita acima menos a função que limita embaixo, que é x, certo? Eles também falaram isso, que limite embaixo. Claramente, se um é acima, o outro embaixo, assim que não tenha muito para dizer. Então, a gente deriva e integra isto. Essa área não é mais que a integral de 0 a 1 de nx dx menos a integral de 0 a 1 de x dx. Uma primitiva de nx é a mesma, certo? Como sempre, a gente sabe. Nx avaliado nos limites menos uma primitiva de x é x quadrado dividido 2 e você avalia nos limites, tá bom? Então, esto é e menos 1, que é n a 0, certo? Vamos deixar n a 0, menos, então aqui a gente tem 1 meio, menos 0, certo? Menos 0 dividido 2, que é 0. O que fica é menos 1 meio, ok, igual a E menos 3 meios, certo? Então, a gente tem esse valor. Claramente, você pode ver que 3 meio é 1,5 e é um número 2,7, alguma coisa assim. Então, você tem que esse número aqui é positivo, tem sentido. E bom, o importante aqui é identificar qual a função que está acima e qual a função que está embaixo para você aplicar esta definição de integral. A que está acima menos a que está embaixo. Sempre ter claro isso. Tá bom? Bom, aqui um outro exemplo é, por exemplo, quando é dado, como já falei, eles não sempre falam qual é que está acima e qual é que está embaixo. Então, você encontra a área da região delimitada por essas duas parábolas, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, aqui está no gráfico, mas talvez deveria não ter colocado, mas a coisa é que você tem que
identificar quando eles não te dão uma área é porque eles está acontecendo uma coisa como isso. Eles estão interceptando em alguma parte e estão limitando alguma superfície, tá bom? Alguma área ali no plano. Então, a primeira coisa que a gente faz, aí já está descrito, né? Mas é primeiro encontrar onde ela se encontra. De novo, você tem que saber. Bom, você já sabe esboçar gráfico de funções. Você sabe bem como esta curva y igual a x quadrado, porque a gente estudou ela muitas vezes, certo? E a gente sabe que isto aqui também é uma parábola, mas como tem este menos, ela deve ser uma parábola deste tipo. Com este x, 2x que tem na frente, bom, você pode ver que é uma parábola assim, a outra assim, então elas têm que encerrar alguma parte assim. Somente por você conhecer as duas curvas. Então, como você sabe, como estoy falando, você tem que saber como são as curvas para você identificar elas, porque aqui tem o gráfico, mas com certeza numa prova ou nos exercícios você não vai ter o gráfico dessas curvas e pode não ser tão fácil ou tão trivial você saber como é que elas limitam uma área. E mais quando não é dado uma reta. Bom, as retas que limitam os lados. Bom, então pensando nisso, primeiro a gente tem que encontrar onde elas se interceptam, porque assim a gente saberia onde está esta área que deve estar em comum. Então, vamos primeiro encontrar os pontos de interseção. Interseção. Então, como a gente faz isso? Bom, são pontos x, y que satisfazem esta equação e esta equação. Ou seja, que a gente queremos pontos x, y que satisfazem essa equação, o que é o mesmo que x quadrado, certo? Seja igual a 2x menos x quadrado. Eso es lo mismo que 2x menos 2x quadrado seja igual a 0. Você traz os 2x para fora e fica 1 menos x igual a 0. Então, um produto é igual a 0 somente se um dos dois é igual a 0. Ou seja, se x é igual a 0, ou esto aqui igual a 0, mas é o mesmo que dizer que x é igual a 1. Certo? Então, os pontos de interseção, como já sabíamos, tinham que ser 2. Então, os pontos de interseção são x0, f de 0. Tá bom? Bom, 0, f de 0 ou y de 0, onde talvez f era x quadrado e o outro era 2x menos x quadrado, qualquer dos dois dá 0. Então, 0, 0. E 1 em x e aqui claramente você pode fazer de novo. Você avalia aqui 1 para retificar e te dá 1. E aqui te dá 2 por 1, 2 menos 1 ao quadrado, 1. Então, 2 menos 1 é 1. Então, 0, 0 e 1, 1 são os pontos de interseção das duas curvas. Então, de novo, como você sabe, elas estão interseçando e independente desse gráfico, você sabe que uma curva é assim e a outra é assim. Elas se podem intersetar mais para cá, mais para lá, mas o importante é que a que vai ficar acima, no caso, quando você queira
Esto aqui a que vai ficar acima é esta aqui, pelo fato, a forma em que elas estão, certo? Isso aí somente por conhecer como é que os gráficos dessas funções são. Então, você sabe que a tua função superior é a que te dá este tipo de curva, que de fato é x, 2x menos x quadrado, e esta aqui é x quadrado. Então, nessa parte onde elas estão limitando, elas não limitam nenhuma outra superfície, certo? Então, bom, a gente sabe que a função, que a curva y igual a 2x menos x quadrado limita acima e a curva, esta é a primeira curva e a outra limita embaixo. Y igual a x quadrado limita abaixo. Tá bom? Então, a gente tem essas duas limitações, portanto, a área limitada por essas duas curvas vem dada por la integral de onde a onde. Então, ali, talvez se olhamos, mas igualmente a gente já sabe que é de 0 a 1. Certo? De 0 a 1, porque onde elas se limitam, onde vai acontecer essa interseção aqui. Vamos olhar o gráfico para a gente ver mais bonito, né? Porque depois eu não consigo fazer muito bem, mas a reta que estão limitando é mais ou menos esta reta aqui. Talvez deveria fazer com uma. Bom, você tem uma reta aqui. E tem uma reta aqui que é o eixo Y. Então, você tem essas duas retas que são Y x igual a 0 e x igual a 1. Sim? Então, ali onde a gente vai integrar e, de novo, sempre identificar qual a função que está acima e qual a função que está embaixo. A gente já fez isso. Então, a integral vai desde 0 até 1, que são as retas limitantes da função que está acima, que é 2x menos x quadrado, menos a função que está embaixo, que é x quadrado. Tudo isto por dx. Isto aqui é a integral de 0 a 1 de 2x dx menos, bom, tem este 2 aqui fora, a integral de 0 a 1 de x quadrado de x, certo? Sumei x quadrado, ficou menos 2 e trouxe o menos 2 para fora. Então, a gente tem que isto não é mais do que 2 dividido 2, então fica x quadrado, certo? Fica x quadrado dividido 2, pero aquele 2 vai de 0 a 1, menos 2, aqui x cubo, dividido 3, avaliado em 0 e 1. O que você obtém aqui, o primeiro 1, no segundo 0, porque 0 ao quadrado é 0, e aqui tem menos 2. No primeiro é 1/3 e no segundo é 0, certo? Em 0, estou avaliado em 0, ou seja, 0 cubo é 0. Então, em geral, você tem 1/3, certo? 1 menos 2/3, 1/3. Então, você tem que essa área é isso aí. Onde é essa área que a gente está pensando? Esta área azulinha que a gente tem aqui. Bom,
Então, agora sim, vamos responder a pergunta do Pedro. O Pedro pergunta o que acontece se as curvas... deixei isso aqui. Vai. Então, o que acontece se as curvas, ela não sempre fica embaixo ou sempre acima? Claramente isso acontece com muitas curvas. De fato, acontecia com as curvas anteriores, que uma parte está embaixo, uma parte está acima. Então, bom, o que acontece nesse caso? Bom, nesse caso, você o que faz, claramente como falou Pedro, pensar no módulo. Você pensa aqui esta parte como área desta parte, o que está acima, o que está embaixo. Depois, o que está acima, o que está embaixo, mas esta vez tem que sumar negativo. Certo? Como a gente fazia com aquela função que ficava abaixo do eixo X, que a gente fazia quando ela já não era negativa. Então, agora aqui você suma a parte que está acima e onde a parte que está acima estou referindo a esta curva roxa que tem ali, tipo vermelha, não sei, socorro. Parece roxa vermelha, uma cor aí. Menos a parte onde ele está embaixo, mais a parte onde ele está acima. Igualmente como a gente fazia no caso das funções. Agora, a parte onde ele está em cima, você vai ver que isso vai coincidir exatamente com o módulo. Vamos ver agora. Para encontrarmos a área entre essas curvas f e y, onde f é maior ou igual que y para alguns valores de x e y maior ou igual do que f para alguns outros, então dividimos determinada região S em várias regiões, certo? Neste caso, a gente divide em 3 regiões, dependendo das curvas, poderia ser mais ou menos regiões, com cada uma áreas A1, A2, respectivamente, como na figura 9. Figura 9 deve ser isso aí. Em seguida, seguimos a área da região S, como a suma das áreas das regiões menores, ou seja, A1, A2. Isso é normal, né? A área de todo esto e a área de cada uma destas sumada. Suma esta, mais esta, mais esta. Tá bom? Então, você vê que o módulo dessas da diferença, então você vê que fica f menos y, quando f é maior ou igual do que y. Isto aqui sempre lembrando, sempre lembre que o módulo do x é igual a x, se x é maior ou igual do que zero, se x é maior ou igual do que zero, e menos x, se x é menor ou igual do que zero. Então, se você lembra essa definição, você vai notar rapidamente de que... Desculpa, travou? Voltou ainda não? Voltou, ok. Me caí em conta de que travou. Ok. Então, onde vocês ficaram aí? Bom, eu vou explicar rapidamente de novo. Eu estava falando do que de fato o Pedro perguntou, de que acontece com curvas onde uma parte fica acima, uma parte fica embaixo, uma da outra. Então, você pensa, lembrando a definição de valor absoluto, que você pode notar que o valor absoluto entre da diferença f menos y quando f está acima e y menos f quando y está acima. Ou seja, aqui quando f está acima e aqui quando f está embaixo. Por isso tem, se você nota isto aqui é menos f menos y, e por isso travou de novo, né?
Ah, ok, le tenía aparecido. Ahí ya voltou. A ver, menos F menos Y. No me aparece. Ah, apareceu. Bom, então, isto aqui, por isso que falei que quando F está acima, você suma a área assim como a gente definiu, e quando F está embaixo, você subtrai a área que você teria se ele estivesse acima, né? Bom, então, se muito se complicar muito com o que está acontecendo, a gente olha esta definição. Então, a área entre as curvas F e Y, limitada por as retas x igual a y, x igual a b, não é mais do que a integral de a a b do módulo. Então, você vai ver que ela vai ser a soma das áreas onde um fica acima e um fica embaixo, tá bom? Então, como exemplo, vamos ver esta área, tá bom? Que a gente vai ter uma acima, uma embaixo, parte a parte, para ir tendo assim como aquela definição, tá bom? Então, vamos aplicar isso para ver, de fato, que vamos a ter uma área A1 menos área A2, se tivéssemos como aquela definição, simplesmente a soma das duas áreas, positivamente, tá bom? Aí. Então, vamos ver. Bom, a gente tem que essa área não é mais do que a integral para aquela definição, simplesmente a integral de zero. Você pode notar simplesmente a integral de 0 a 2π. Ah, não. A gente queria de 0 a π meio. Aqui. Imaginei a π meio de módulo de... Você pode pegar qualquer seno de y, seno de x, cosseno de x, dx. Essa é a definição, né, que a gente acaba de ver assim. Mas como a gente faz para encontrar onde uma está acima e onde a outra está embaixo? De novo, você sempre tem que ter presente como é que elas são. Aqui tem o gráfico, mas assim como a gente fez com aquelas parábolas, você é capaz de fazer sem os gráficos. Você sabe que o cosseno é uma curva assim, certo? E o seno é uma curva deste tipo. Ela começa aqui, certo? É uma curva desse tipo. Então, se você ter presente isso, você vai ter de que, como você somente olha de 0 a π meio, ou seja, você vai olhar daqui para cá, de 0 a π meio, então, você se importa que acontece aqui e você lembra de que o seno vai estar embaixo primeiro e depois vai estar acima até chegar aqui a π meio. Depois o cosseno vai estar aqui acima e aqui embaixo. Então, o que você tem que encontrar é o ponto de interseção que a gente tem entre essas duas curvas. Mas, como você sabe qual é o ponto de interseção? Bom, muitas vezes a gente tem feito isso, de fato, mas você sabe que o ponto de interseção delas aqui o cinza é o cosseno e o azul é o seno, tá bom?
que de fato é quando a tangente é 1, interseção. Acho que essa conta a gente fez uma vez. E π4, né? Em x igual a π4. Tá bom? Então, você divide esta integral aqui em duas integrais. Assim como a gente sempre fez, quando a gente tinha o módulo de uma integral, você chegava e dividia onde era positivo, onde ele era negativo, assim, simplesmente como a gente faz, por exemplo, a integral de menos 1, por exemplo, como uma bobagem para que fique claro, de menos 1 a 1 de módulo de x, por exemplo. Então, você não sabe como essa função, porque ela é definida por parte, mas você divide esse integral de menos 1 a 0 de módulo de x mais a integral de 0 a 1 de módulo de x. Isso é o que a gente sempre faz. Então, você aqui sabe que a função como x é negativo, que está variando entre menos 1 e 0, esto aqui é menos x de x, e como este é positivo, seria de 0 a 1 de x, certo? Esta função é ímpar e você vai ver de fato de que isso aí dá 0, mas tudo bom. Então, não, esta função é par, é duas vezes, sim, é duas vezes. Então, a gente ignorando isso aqui, o mesmo que a gente faz, a gente tem que a área, vou aqui adicionar uma página. Então, a gente tem, bom, essa área que a gente tem aí é a área, a integral de, vamos lembrar, de 0 a π meio de módulo, que coloquei primeiro, o seno, lo mismo, né? Um módulo seno de x menos cosseno de x. Então, isso aqui é a integral de 0 a π4. A gente separa em duas integrais. A gente já viu bastante essa propriedade da integral. Vocês devem ter presente. Já é a hora. Mais dx mais a integral de π4 a π meio de seno de x menos cosseno de x dx. Então, esta parte aqui, lembrando aqui você pode ver, nesta parte o cosseno fica acima, entre 0 e π4, o cosseno fica acima, então a gente tem que cosseno é maior ou igual do que o seno, então isso aqui é um número negativo e, portanto, isto fica a integral de 0 a π4 de menos o que está dentro, o bem cosseno de x menos seno de x. Esto aqui até π4. Tá bom? De x já não tem módulo, mais a integral de π4 até π meio, que era onde a gente queria integrar. Agora aqui o seno é maior ou igual do que o cosseno está aqui acima, de π4 a π meio. Então, a gente tem que isso aqui é positivo, porque está dentro do módulo, o que fica ele mesmo. Seno de x menos cosseno de x dx. Tá bom? Então, bom, você sabe que a antiderivada do cosseno é o seno, porque você deriva seno e obtém o cosseno, e a antiderivada do menos seno, que você tem aqui, do menos seno, é o quê? A derivada do cosseno é o menos seno, então a gente tem que, isso aqui é o cosseno de x, e você avalia em 0 e π4, certo? Mais a antiderivada disto, você faz
Antiderivada do seno é o menos cosseno, de la misma analogía que a gente tem, menos cosseno de x, e aqui o antiderivado menos cosseno é o menos seno, porque o derivado seno ou cosseno conserva o sinal, né? Então a gente tem que este seno de x de pi quarto, bom, isso aqui é um parêntese, mas a gente faz assim para identificar de que a gente vai avaliar pi quarto até pi meio. Então, o seno de x em pi quarto, o mesmo que o cosseno, porque de fato elas interceptam aí, é 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2. Elas têm o mesmo valor, é onde elas interceptam de fato. O seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1, certo? Aqui mais o cosseno, ou menos pi meio, cosseno de pi meio é 0, porque a curva é assim, né? Você tem aqui, e em pi meio o cosseno é 0. Vamos sempre ter presente as curvas, então esto é menos 0, o seno de pi meio é 1, então tem menos 0, menos 1, mais, e de novo, esto aqui é 1 raiz de 2, porque tem o mesmo valor. Aqui mais, bom, por que mais? Porque você tem o menos que tem de cada um deles, mais o menos que vem de avaliar no limite inferior, então fica positivo, né? Isso fica 2 raiz de 2 menos 2. Você suma isto, tem 4 raiz de 2, este menos 2 sai deste menos 1 menos 1, e 4 raiz de 2 multiplica e divide por raiz de 2 para obter esse valor, tá bom? Simplifica um 2 embaixo com um 2 e fica acima 2 raiz de 2. Então, agora sim, para terminar, bom, algumas regiões são bem mais tratadas, tá bom? Considerando x como uma função do y, se uma região é delimitada por curvas com equações x igual a f de y, x igual a y de y, certo? Você vendo, se realmente você considera, é como se você estivesse vendo o eixo x, ou seja, você pode girar ou rotar os eixos e ver que são umas curvas uma da outra, tá bom? Acho que tenho pegado isso aqui, não, então não dá. Mas, tá bom, é como se você estivesse vendo o y com respeito ao x. O que eu queria dizer era tipo que, o que passa é que se eu não vou conseguir, mas a coisa é que você, bom, isso como está aí, esta curva que você está tendo aqui, que não são funções, como a gente tem costume de ver, mas se você olha elas de um lado, se você olhar, separar, por exemplo, aqui, e você olhar elas, você vai ver o mesmo como a gente tem visto até agora, tá bom? Vou olhar aqui. Você vai ver que elas são funções quando você olha como variável independente a y. Ou seja, você olha a x, a variável dependente. Então, f e g são funções contínuas com respeito a y, né? Porque então, para y entre c e d, a área não é mais do que a integral de c a d. Isso aí não sei se fica claro para vocês, mas sem ficar muito confuso, somente o que você está sendo é a mesma coisa, somente que como se você estivesse olhando daqui, tá bom? Você olha daqui em vez de olhar daqui como estamos olhando aqui, não? Mas é a mesma coisa. Então, aqui os retângulos, aproximadamente, tem umas dimensões ou altura que agora vai ser o incremento no y, e o comprimento vai ser r menos xl, por
R por right e L por left, né? De direita e esquerda. Direita e esquerda. Então, vamos fazer este exemplinho aqui. Encontre a área delimitada pela curva y igual a x menos 1, x quadrado, y quadrado igual a 2x mais 6. Então, você pode ver claramente que a primeira, y igual a x menos 1, se somente se y, escribe y como uma função de x, escribe x como uma função do y, e fica y mais 1, e y quadrado igual a 2x mais 6 é o mesmo que x igual a y quadrado menos 6, todo dividido 2, né? Dividido 2. Você passa o 2 que está multiplicando e dividir. Então, a curva que está à direita é a curva, esta curva aqui, o meio, que é esta curva que limita acima, que está à esquerda, e a curva que está à direita é x igual a y mais 1. Então, você tem que essa área é a integral. A gente tinha que encontrar os pontos de interseção, né? Então, você teria que y, os pontos de interseção, quais são? São bons. Você tem que igualar y mais 1 igual a y quadrado dividido 2 menos 3. 6 dividido 2 é 3, né? Então, você tem uma coisa quadrática, que a gente sabe por resolvente quadrática que pode resolver. Tem y quadrado. Vou multiplicar por 2, melhor. Aqui fica menos 6, menos 2, menos 8, talvez. Bom, vou deixar y quadrado dividido 2, menos 3, e passei o menos y menos 1. Igual a 0. Ou seja, o que eu tenho é que y multiplico por 2, não? Menos 6, menos 2, menos 8, e menos 2. Y. Dois números que multiplicados me den 8 y sumados me den talvez menos 4 y menos mais 2, né? No era, para ver, parece que 4 y menos 2. Extraño, porque entonces tengo un sinal errado aquí. Para ver. Igualé y quadrado mais 1 menos 6. Devo ter um sinal errado aqui, né? Ah, não, tá bom. Y igual a 4, y igual a menos 2. Desculpa, sí, sí. Eso implica que y es igual a 4 o y es igual a menos 2, que são esses pontos aqui. Então, você encontra que em menos 2, y igual a menos 2, x igual, ou seja, que os pontos de interseção são 4 e, não, 4 no eixo y e no eixo x, você avalia a função 4 mais 1, 5, y o ponto en y é menos 2 y en x debe ser menos 2 mais 1, você suma aqui, fica menos 1. E esses são os pontos de interseção.
Para que encontre os pontos de interseção? Bom, porque vou saber de onde vou a integrar. Lembre que a área, logo a área é a integral onde o y está limitado, que aqui a gente está limitando no y. Então, se você nota, o y vai estar limitado por esta reta, que está bem grossa, né? Aqui, por esta reta aqui. E por esta reta aqui. Eu vou fazer o papel naquela definição, quando a gente... Ah, estava aqui acima, desculpa. Nesta definição que aqui a gente tem, que são os que estão limitando assim e assim. Tá bom? Então, por esse motivo, é que a gente encontra os pontos de interseção para sair de onde a gente vai integrar. Então, a gente vai integrar de menos 2 a 4. Agora fiquei com de menos 2 a 4. Então, a função que estava à direita, a função que está à direita é a reta y mais 1 menos a função que está à esquerda, do que é 1 meio y quadrado menos 3, 1 meio y quadrado menos 3. Tudo isto de y, tá bom? Que é como a gente tem nesta definição aqui, de y. Então, esta área aqui fica essa integral, que agora, como você pode ver, isso é mudo respeito a o que você esteja integrando, certo? Então, igualmente, isso são polinômios, regra da potência, menos 2 a 4, você tem menos 2 a 4, menos 1 meio de y quadrado, parece que fosse y quadrado, menos 3 mais 1, bom, tem mais y, o menos com menos mais, então fica mais 4, né? Tudo isto de y, o que fica menos 1 meio de y cubo, na 3, que é a primitiva de y quadrado, mais primitiva com respeito a isso tem que ficar claro, y quadrado 2 mais 4y, e você avalia tudo isso em menos 2, 4. Tá bom? Você pode fazer a conta, no mais do que um polinômio, para chegar de que este valor aqui é 18. Então, depois de você fazer as provas, você fazer esta prova que a gente vai fazer esta semana, você fica fazendo a maioria de exercícios que você puder desses problemas, e como sempre, pode trazer alguma dúvida. Então, gente, por hoje era isso. Agora vamos responder algumas dúvidas. Espero que ainda vou parar de gravar, tá bom? Pra gente tirar dúvidas.